Olá, pessoal, estou aqui com o Barbosa, terapeuta, mestre Reiki, e hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui, né? Um ping-pong, né, Barbosa? O Barbosa falar da experiência dele e das aventuras dele de vida. Seja bem-vindo ao Long, Barbosa. Puxa vida, quanto mais longo, melhor. Isso falando de vida e de oportunidades, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, né? Para a gente trocar um pouco de ideia, de informações. Isso. Não vou poder falar muito da minha vida, porque senão realmente vamos ter que fazer aqui uma novela com vários capítulos, né? Direito de nascer, alguém lembra disso? Fica difícil, eu tenho Barbosa. 70 anos, então é uma novela que durou anos, né? Bom, então a gente pode resumir nos últimos anos Bora. de vida. Simbora. Aí fica bacana, não é? Isso. Então lá, Barbosa, outro dia eu estava aqui na terapia e nós estávamos conversando, né, a respeito das suas habilidades, das suas virtudes, o que você teve que desenvolver ao longo desses anos, né, para estar no momento atual, a gente pode dizer isso, né, para estar acompanhando, né, a atualidade. Como que é isso, né? Como que você escolheu uma habilidade ou de que forma você criou uma estratégia para isso? Bom, a gente sabe mais ou menos o seguinte, quando a vida de todos é feita de provocações, né? Não estou dizendo que provocações seja ruim, é uma oferta de oportunidade, né? Sim. São provocações. Então, o que é necessário? É claro que eu vou falar de minha vivência, que é o caso, né? Uhum. Quando eu sou provocado, eu preciso ter uma reação, eu preciso responder àquela provocação. Aí é que está a diferença entre uma pessoa e outra, que seja como responder. Lembra-se do livre-arbítrio? Qual é a resposta que eu vou dar para isso? E normalmente, assim, não vou falar normal não, mas comumente a resposta é imediata. Sabe, eu estou numa situação provocando, se essa provocação for num momento de crise, por exemplo, que é o que normalmente dá essas respostas, a resposta é também em crise. E a minha opinião é que todos têm muitos talentos, mas muitos talentos, e não se dão oportunidade de reconhecer esses talentos. Quando a oportunidade aparece? Geralmente quando a provocação existe. Qual talento que você ultimamente anda utilizando, que você contou para mim, que no seu ambiente, lá no seu escritório, você utiliza alguns talentos, a rotina, como você modificou para usar esses talentos Perfeito. a favor do seu bem-estar? Perfeito. Então, como é o caso, como as provocações da vida foram muitas, são 71 anos, dá para ter bastante provocação, né? E muitas delas cicatrizes, etc., né? O que eu faço? Por exemplo, eu gosto de música. Uhum. Né? Tá aí, então, no ambiente, claro que tem uma musicoterapeuta que trabalha. Quer dizer, eu sou co-terapeuta de musicoterapia, porque eu também já tive um conjunto musical, fui baterista, etc, etc. Então eu gosto de música. Então eu tenho lá vários CDs, etc, etc. Em qualquer momento no meu trabalho que pode ser, por exemplo, de pesquisa, montar cursos das terapias que eu ofereça, eu tenho uma música. Ao mesmo tempo, cansei um pouco daquilo, que o ideal é não ficar muito tempo, já falamos da terapia, Isso, muito realmente. tempo sentadinho ali, ó, pessoal, computador e celular, etc., no máximo 1 hora. Depois levanta, faz igual o gato e cachorro. Estica. Estar sempre em movimento, né? Claro, tem que. Né? Eu não tenho só esse equipamento aqui, eu tenho todo um equipamento que precisa ser reativado, reestimulado. Então, o que eu faço quando dá esse momento do esticar? Eu levanto, vou para a minha outra sala, no escritório na minha casa, e eu tenho lá uma tela sempre para pintar, como essa aqui que eu pintei, a outra que eu pintei ali. Então, eu gosto de pintar. É um dos meus talentos, para mim é o meu talento. Não é todo mundo que tem igual, né? Uhum. Então eu vou ali e sempre tem uma tela começada. Tem uma traçada, tem uma com a parte de base, tem a outra que eu começo, porque eu olho, ela me chama a atenção, aquela telinha fala assim para mim, vem para cá. Aí eu só vou, preparo a tinta e fico ali. É nesse momento que eu estou passando a tinta ali, que eu, por exemplo, tenho
ligo a água na minha fonte que tem em casa e eu fico ali. Às vezes eu pego a minha tela do meu escritório e levo para o meu jardim. Coloco no meu jardim. Eu estou me dando oportunidade de desenvolver esse talento que eu reconheço que eu tenho. E essas pausas são importantes para o nosso bem-estar, né? Porque Perfeitamente. é um momento de relaxamento, um Não momento tem onde você dúvida. está com você Não tem mesmo. dúvida. Então, daí eu fico ali pintando mais uma hora e pouco, eu estou sentado. Opa, porque o corpo fala, a gente sabe disso, né? Sim. O corpo fala. Então, meu corpo começa a dizer, quando eu começo a pintar e já começa a ficar a pintura assim, né? Deposito o pincel. Uhum. Aí levanto, vou para outra atividade. Por exemplo, assistir um filme. Ah, mas eu estou sentado, não, eu estou sentado em outro sofá, com outra posição, de uma outra estrutura, etc. Né? Sair dali, opa, se sentar aqui, sentar ali, não é bom ficar só sentado. Então tem outras atividades para fazer. Por exemplo, eu sempre tenho uma pintura para fazer no telhado, eu sempre tenho alguma coisa para consertar na parede, etc. Sempre tenho várias oportunidades para eu fazer a movimentação. Fora isso, ainda tenho 3 gatos e uma cachorrinha. E a natureza, como é que você contempla? Essa é a companhia, né? Porque também nos esquecemos que somos natureza. E fugimos dela. Nós somos natureza. Então, ao invés de fugir da natureza e acabar com ela, né? É o que é mais comum, é aproximar dela. E é interessante que tudo que é simples é melhor. Sim, eu costumo dizer que para a gente se equilibrar, a gente tem grátis na natureza, né? Todos os elementos necessários para o nosso equilíbrio. E assim, a gente começa a inventar, né? A criar. Né? Tecnologia, tá certo, ela vem para se auxiliar e não para dominar. Sim, para a gente poder curtir a natureza. Então é a coisa do talento. O talento é meu, é inato. Não é? Então, eu preciso utilizar o que naturalmente veio em mim. Então, o que vem ajudar, o celular hoje, né? O celular, ele veio para ajudar. Não, e ele está atrapalhando. Porque nós estamos aqui, 4 pessoas conversando. No celular você fala com 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas você não olha no olho assim. Desse jeito, de ver a luz brilhando, de ver o sorriso nos lábios. Mas aventurar na vida não é estar sentindo esse calor humano, se aventurar com as suas experiências. Perfeitamente. Vocês um dia já mergulharam? Já mergulharam? Já mergulharam. 10, 20 metros de profundidade, etc. Via aqueles peixinhos conversando com o outro, com aquela boquinha linda assim, ó. Sim. Mas isso traz uma paz tão grande pela água, que por si só né, é revigorante, faz parte da gente, como você vê ali aqueles irmãozinhos ali, me lembrou São Francisco, os irmãozinhos ali, conversando um com o outro ali, assim, passa pela gente, aí você olha para cima, a luz do sol penetrando dentro da água, né, aí você vai saindo, areia diferente, sol, árvores, passarinho, gaivota, olha que maravilha. E essa experiência de estar integrado entre natureza com o humano é onde a gente vai podendo, como se fosse um curso num leito do rio, né? Se aventurando nessa vida para mares maiores dessa experiência. Perfeitamente. Aliás, você falou do rio levando para o mar, uma das coisas que são terapêuticas para mim é justamente você observar a água, aquele barulhinho, aquela árvorezinha. Muita gente pode pensar, mas isso é coisa, não dá tempo para fazer isso. Você não se dá tempo para fazer isso. Quando chegar depois, com a idade de 70, 70 e pouco, quando começa a atividade mudar de estrutura, porque necessariamente precisa fazer as mudanças, vai falar o que eu fiz. Né? O que eu deixei? O que eu realizei? Onde está a minha assinatura? Aí é que começa a pensar
naquilo que fez, e começa a observar que fez, vou usar uma frase comum, correr atrás do rabo, igual cachorro. Passei fazendo a minha vida correndo atrás do rabo. A longevidade, na verdade, a gente tem que trabalhar desde que nasce. Perfeitamente. Né? Então, essa a ideia, a ideia de que não se sabe quanto tempo de vida se tem. Daí a grande, imensa importância de dar todo o valor que se puder ter para a vida. Cada segundo é importante. Aliás, é extremamente importante. É o mais importante, é esse tempo que a gente está passando aqui. Essa vida eu vejo que floresce a cada passo consciente, viver no momento presente. E quando que você teve essa consciência, Barbosa? Porque ao longo da vida a gente vai tendo as nossas experiências, né, as nossas vivências de acordo com a nossa idade, a nossa perspectiva, né, a nossa mentalidade. E quando que você começou a perceber e ter essa consciência de que você fazia parte de um todo, que a vida era uma aventura e que você precisava, né, olhar um pouco para si? Ou sempre foi assim? Não, o que acontece é o seguinte, é claro que a gente tem exemplos a todo momento, em todo lugar, né? E vê aquele que tem olhos para ver, né? Sim, então, atender os chamados, é claro. Mas eu tive, por exemplo, a minha família, meus pais, por exemplo, também viviam isso. Sabe, essa coisa assim, minha mãe sempre foi mãe, né? E ele voltada para atenção, aquela coisa do meu pai viajante, sempre longe de casa, e a minha mãe, era pai, era não sei o quê, e a religiosidade fazia parte do dia a dia. Não é nada a ver com religião, quer dizer, tem até a ver, mas religiosidade, aquela coisa de religação com o natural, com o supremo, com a elevação, sabe? Com o coração, com o amor que não se define, porque simplesmente é. Então a minha mãe sempre foi assim. E aí a gente vivenciando aquilo, né? A vida foi se apresentando, né, para nós todos, foi se apresentando para nós todos, os filhos, daquela forma. Então fomos crescendo assim. Tanto que todo final de semana, depois de casado, um foi morar lá, como é o que acontece, cada um para um canto, tá, com seus filhos, etc. Todo finalzinho de semana a gente ia pedir bênção. Ia lá dormir na casa da minha mãe. Ela morava numa chácara. Oh, que coisa beleza. Que delícia. Onde lá ela cultivava várias frutas, e a gente todo ia dormir lá. Que jeito? Um colchãozinho no chão, porque não cabe todo mundo, né? 4 filhos, cada filho, um com 3, outro com 4, começou a ficar uma multidão. Aí espalhava colchãozinho no chão lá e... Sabe? Então, esta convivência, esta coisa de olho no olho, de brincar, de estapear, de rolar para o chão, etc., sempre tivemos. Então, quando uma dificuldade acontecia na vida, estas lembranças voltavam. Então, o aconchego nunca deixou de existir. Isso alimenta uma coisa que meu pai, que o caso sempre teve, porque a vida também foi aquela vida de rasteira, sabe? Desde criança, de molequinho. E ele tinha uma frase que era o seguinte: eu vou morrer de pé. Ou seja, em pé. Né? Eu vou morrer de pé, ele falava. Porque ele levava uma rasteira, se quebrava todo, levantava, sacudia. A gente sabia que ele sentia a dor, mas a gente não via. E ele já tinha o olhar sempre, por que eu vou fazer agora? A música do talento. Sabe? Nunca estudou, porque não teve oportunidade, mas não precisa estudar, o estudo dá outro direcionamento para os talentos, né? Ele observava o que eu vou fazer agora. Então ele tinha aquele olhar de futuro, assim, vou fazer isso aqui. E não tinha tempo ruim, era arregaçar as mangas, e foi também o que eu aprendi. O que você aprendeu é que você usa. Então, dentro do que você está falando lá, natural, eu mergulhava, eu nadava, etc. Natureza, tá, mas eu também subi em telhado, isso aqui fui eu que fiz.
essa estrutura que você está vendo aqui, fui eu que fiz, eu que projetei, eu que estou... Chamei lá um pedreiro, etc., que é uma coisa que eu não sabia fazer, né? Não ia me arriscar, mas o restante foi eu que fiz. Aí, o orgulho. Fico satisfeito de olhar aqui e falar, puxa vida, olha aí, ó, tá aqui. O dia que eu for embora lá, que o pessoal de cima me chamar, eu vou embora satisfeito. Alguém vier aqui, vai olhar, não vai saber quem fez, mas eu sei. Você aprender. E Barbosa, como você está contando da sua família, que era muito calorosa, né? O que você aconteceu na sua vida aí que você teve o sorriso mais genuíno? O que foi que te deixou mais feliz na sua vida? Olha, eu penso que vários, mas talvez o que, não sei se isso me é na memória mesmo, mas o nascimento. Então eu digo a coisa do nascimento porque eu não lembro do meu, mas certamente eu devo ter sorrido. Né? E eu me transporto nisso porque quando nasceram meus irmãos, eu tenho certeza que o sorriso deles provocou esse sorriso em mim. Quando a minha mãe sorria, quando meu pai sorria, meu pai gargalhava. Então isso me fazia muito bem. Quando meus filhos nasceram, cada um deles, né? Então o sorriso me provoca sorriso. Então... E hoje o que te motiva, que traz esse sorriso? Nesse mundo, né, que a maioria das pessoas diz, depois da pandemia ele virou de cabeça para baixo, né, mas tem pessoas que não têm esse olhar, né? Nós tivemos algumas experiências, né, que foram realmente desafiadoras para a humanidade, mas hoje o que te motiva e traz esse sorriso para você todos os dias? O que me motiva é o seguinte, eu tenho ouvido alguns chamados da espiritualidade mesmo, que diz o seguinte, nós precisamos nascer todo dia. Então, pela manhã, você nasce, ou renasce, ou reencarna, como os reencarnacionistas dizem. Então, quando você abre os seus olhos, primeira coisa, aquele sorriso de quem nasceu e a gratidão por ter nascido. E dizer para si mesmo, hoje vai ser um excelente dia. Já é, eu só vou viver. Então, o otimismo é uma outra palavra que eu aprendi vivenciando com meus pais. Otimismo. E nesse mundo, assim, né? A gente tem que ter muita energia, entusiasmo para continuar a nossa vida. Sim. E qual que foi o maior desafio para você no mercado de trabalho, né? Com a sua idade, né, elevada? Qual foi o maior desafio? Olha, eu penso que é uma sequência, porque a cada momento da vida, por exemplo, a cada 10 anos de vida, são ciclos, né, que a gente tem, a cada 10 anos de vida parece que alguma coisa... Nós falamos agora há pouco de adaptação à tecnologia, né? Que eu aprendi a fazer e tal, mas deixei de fazer tudo desatualizado. Então eu preciso estar sempre olhando, sempre vendo, sempre buscando o quê? Atualização. Então, cada 10 anos aparecia uma situação de busca. Eu me lembro, inclusive, uma situação onde eu trabalhava na Embraer. Me formei em eletrônico, estava lá, fazendo avião, a melhor maneira possível para ninguém cair, porque eu estava lá fazendo, o pessoal estava voando nele, né? Interessante. A resposta. Né? E aí, daqui a pouco, teve um amigo nosso, foi inclusive o que me conseguiu o primeiro emprego, trabalho mesmo, que foi no CTA, quando eu me formei em eletrônica, ele me arrumou um lugar no CTA, eu fui lá trabalhar e tal. Ele falou assim, olha, agora você faz o seguinte, joga uma engenharia na cabeça deles que nunca mais você sai daqui. Então, qual é o estímulo? Atualize-se. Então, na época da Embraer, era mesmo que eu estava lá trabalhando e tal. Não acomodar-se. Ter sempre curiosidade. Sempre buscar mais. Sempre. Buscar mais, ainda vou definir uma situação que é o que eu penso. Eu preciso procurar aquilo que eu preciso.
e não aquilo que eu quero. Tem uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Né? Querer é querer. Né? Passa um carrão aí na rua, eu queria um carro desse aí, BMW, que maravilha. Mas eu queria para quê? Preciso. Não tem onde estacionar, é PVA alto, né? Manutenção. O que eu preciso? Está lá fora, ó. Preciso de um Fusquinha. Eu tenho um Fusquinha. Então o que eu preciso? De um transporte que me leve, que me traga com garantia, etc. Preciso de uma casa, tá? Preciso de 4, 5, 10 andares? Não. Para que eu preciso de uma casa de 10 andares? Para eu, meu cachorrinho e meus 3 gatos. É muito espaço para gente. Eu vou ficar perdendo gato no caminho. Então, eu preciso da casa que eu moro ali, sossegadinho, no bairro, né? Mas eu preciso querer mais? Preciso. Isso dá ânimo. Isso então, dá as suas vida. aventuras, Barbosa, né, a gente pode colocar, né, para o pessoal que está lá em casa, né, ou nos assistindo diretamente, que as suas aventuras, então, a gente pode colocar que aventurar-se na vida desde o momento que você nasceu e abriu aquele sorriso, ouviu o primeiro sorriso, Perfeito. que você, né, colocou os seus talentos e as suas habilidades em ação, né? Que você sempre tem essa gana de aprender mais todo dia, se atualizar e verificar o que você precisa. O que mais que a gente pode colocar como uma aventura, um item para quem está lá conosco no ONG, vendo que a gente pode colocar como uma aventura prazerosa nessa vida, que vai trazer todo esse sabor, esses cheiros, esse calor humano, esse contato com essa integração com a natureza e muito mais. Você falou prazerosa, né? Prazer em viver. Prazer em viver. Valor à vida. Até o último segundo. E nós não sabemos quando será. Né? Então, esse sorriso aqui, ó, esse sorriso, é exatamente ele. Ele precisa ser mantido não para mostrar, fazer propaganda do dentista. Não é nada disso. Né? É trazer de dentro esta sensação gostosa de sorrir. Então, e motivação. O que é a motivação? Busca, procura, porque tem. O que é menos importante é ficar sentado aqui assim. A não ser que seu pensamento esteja passeando em coisas boas. Aí, pode botar um espelhinho na frente, depois de alguns segundos o sorriso vem. Porque você vai lembrar de uma brincadeira de criança, de um passeio no parque, de um cachorrinho brincando, dessas crianças te chamando, você acordando seu filho para ir para a escola. Acorda, moleque! Seu pai, sua mãe, seu mergulho, seu pipa, sua bicicleta, seu ralado no joelho. Olha que beleza! Olha, eu estou falando aqui, já estou chamando a atenção de vocês para lembrar desses momentos. Então, Barbosa, e nessa mudança, né, que você comentou que você fez eletrônica e hoje você mudou, né, o seu cenário para uma outra área. Eletrônica, você olha muito para físico, né? Apesar de hoje, se você olhar quem tem conhecimento da eletrônica, tem muito pro lado da física quântica, é muito importante ter esse conhecimento. Claro. Mas depois você para o lado do humano. Qual a experiência, a exploração de tudo isso, nessa mudança, né, de atividade, né, de trabalho, até para a gente mesmo se desenvolver? O que você pode contar para a gente? Claro. Então, o que eu penso assim, como eu disse, temos muitos talentos. E conforme a provocação acontece, a gente aceita ou não. Então foi o caso. Trabalhando com eletrônica há algum tempo, etc., claro que aquilo ali fazia parte do meu dia a dia. Aí chegou uma época que a Embraer, que eu trabalhava, dispensou 4.000 funcionários de uma vez só, em 1990, quem deve lembrar disso. Sim. E eu, nessa enchente, eu fui junto. Fui junto. O que aconteceu? Eu falei, bom, é aquela história, o que eu vou fazer agora? Com mais 4.000 pessoas na rua, com as mesmas características, fazendo o quê? Cada um foi se reinventar. E eu abri uma empresa. Juntei mais dois daqueles desempregados, né? Fundei uma empresa. Uma empresa do quê? Manutenção, eletricidade, eletrônica, etc, etc.
dentro daquilo que eu já trazia de experiência. Né? Experiência de empreendedor. Experiência de empreendedor. E fomos trabalhar, fizemos INPE, uma série de coisas e tal. Mas é o caso de esta coisa do sorrir, essa coisa da natureza, essa coisa do nadar, etc., já fazia parte de mim desde pequeno. Né? Então eu tive algumas experiências, usando um pouco da eletrônica, etc., algumas experiências, alguns chamados extrasensoriais, né? Da coisa de usar pesquisar melhor um pouco a energia. Né? E eu fui pesquisar o que é a energia da luz. Meu chamado foi energia da luz, frequências luminosas. Interessante. É por aí que eu comecei a me interessar por frequências luminosas, onde eu encontrei, inclusive, hoje é chamado de cromoterapia, a terapia através das cores, as frequências coloridas. E foi eu comecei a estudar isso. Né? Tinha pouca informação, inclusive, tinha uns americanos, etc. Depois tinha um brasileiro que, ao mesmo tempo que eu recebi alguns sussurros assim, né, a respeito do que fazer, ele também recebia lá em Brasília. Aí acabamos nos encontrando com o material, mas não se sabe como, melhor não entrar em detalhes por enquanto, né, para não assustar o pessoal. Né? Mas, pessoal, é a exploração, a curiosidade do aprendizado. Mas fui estudando. E o interessante é que ver como é que desenvolve um talento. Por quê? Isso foi me chamando a atenção para aquela coisa extrafísica, não palpável. Luz não é palpável. Então, quanto de frequência nós temos aqui? Não dá para contar. Não estamos vendo nada. Né? Não estamos sentindo nada. Mas está provocando alguma coisa na gente. Se tem provocação, tem reação. Então, nas suas aventuras, Barbosa, pelo que você está falando para a gente, contando aqui da sua experiência, você usa o corpo, você usa a sua mente, as suas lembranças, você usa a sua percepção, né, que aguça os seus sentidos em alguma direção, e você se disponibiliza, você tem a curiosidade em pegar e buscar essas informações e saber um pouco mais para fazer a diferença no quê? No que você verifica logo que esse chamado, né, te coloca em ação? Então, de imediato a gente não sabe onde vai levar. Mas por que não buscar? Vai fazer mal? Você avalia. Não. Vai fazer mal eu estudar? Não pode fazer mal. Né? Você lembra do Sócrates? Só sei que nada sei. E isso... E ele dizia, em dizendo isso, eu já não sei se é verdade, né? Só sei que nada sei. Então, isso eu assino embaixo, porque eu não sei mesmo. Cada segundo que passa, a minha informação que eu tinha até agora há pouco, ela é diferente, porque tem outro olhar, tem outro momento. Da cromoterapia que eu fui estudando, eu fui percebendo que existia uma série de outras possibilidades de se relacionar com a saúde, com a natureza, com a vida. Quais sejam as outras terapias. Aí que eu fui estudando. Estudei florais, estudei fitoterápico, fui estudando a medicina tradicional chinesa, acupuntura, massagem de todo tipo, e as ervas, e os chás, e tem resposta. Tudo aquilo que eu ofereço, eu primeiro experimentei. Eu fui fazer ortomolecular, né? Fui fazer florais quânticos, e fui fazendo. Mestre Reiki. Porque uma coisa vai chamando a outra. Você, nossa, aí você olha alguém lá que tem uma outro tipo de terapia, você olha e fala, nossa, puxa vida, se eu somar com essa aqui, vai ser oferecer mais oportunidade. Essa é a outra parte. Se serve para mim, se me faz bem, por que não indicar para vocês? Então, as suas aventuras, eu posso dizer que foi no conhecimento, então você quis e se dispôs a se aventurar em novos conhecimentos ao longo dos anos da sua vida? Exatamente. Experimentar. Então, é interessante isso, mas eu vou fazer um paralelo.
Você oferece a uma pessoa uma comida que ela nunca comeu, e ela olha e fala assim, não quero. A cara, não quero. Mas você já experimentou? Não. Não. Fez uma cara de não quero. Se a gente ainda tivesse a exploração que o animal tem, que ele cheira, salivou, ele come, mas não. A gente vai. Então, mas ele não experimenta. Já vai com aquela. Né? Aí experimenta. É, pronto, passou. Passou a assumir. Assim é a nossa vida. Experiência, oportunidade de experiências constantes. Se você não experimentar, não vai saber. É claro que a gente pode acontecer o seguinte, vamos perguntar para quem já experimentou primeiro. Claro, isso faz parte da minha preservação, né? Eu não sei se isso é veneno. Você já comeu isso? Já. Fez mal para você? Não. Fez bem? Não estragou nada? Não. Você gostou? Ah, mais ou menos. Bom, então eu posso experimentar, porque eu posso gostar. Você não fez mal, nada. Então, pronto, então posso. Então, com relação às vivências, eu pretendo, se me deixarem, se meu passaporte já não tiver assinado, chegar até o 100. 100 com C, né? 100 com C, não é essa não. 100 com C. Pretendo chegar até o 100. E assim. Então, a prudência nessa aventura de vida também é importante. Mas não tenha dúvida, não dá para sair fazendo. Não é? Porque assim, a vida também ensina isso. Quando a gente é pequenininha, a mamãe dizia, não põe o dedo aqui que queima, não no fogo. Não põe o dedo aqui que queima, não no fogo. Aí uma hora o bichinho vai pôr o dedo lá no fogo, queima mesmo. Ele não aprendeu não porque a mãe estava falando, mas porque queimou mesmo. Né? Nunca mais, se ele mantiver a inteligência dele ativa, ele vai enfiar o dedo no fogo. Pelo contrário, ele vai falar para os filhos dele, ó, não põe o dedo na coisa que queima. Então, ser prudente, que é a coisa do medo, medo é importante. Também se ele não for demais. Voltando àquilo, tudo que é demais faz mal. Então, ser prudente é bom. Se eu puser o pé aqui na rua, com esse monte de carro passando, corro o risco de. Então, vamos aguardar. Isso é um aprendizado. A vida me ensinou isso, porque já aconteceu com tanta gente. E eu avaliando a possibilidade, eu vou ficar quietinho no canto. Parou de passar carro? Parou. Quando a mamãe lhe ensina, antes de atravessar a rua, olha para os dois lados. Não é para olhar para os dois lados, é para ver se não vem vir o carro, né? Então, aí você avança seu pezinho e pode trabalhar com tranquilidade. Na dúvida, pergunte, pergunte, pergunte. E como que você faz hoje, né? Que é lógico, esse exemplo que você deu de atravessar a rua, mas e com a tecnologia, essa coisa da internet? Como é que você tem a prudência hoje, né? Com 71 anos e mudou muito, né? Cada dia uma tecnologia nova, surge uma rede social nova. E como que você se aventura, né, nas redes sociais, nessa internet? Como que você faz isso usando todos esses conceitos de experiência e de aventura na vida? Eu tenho uma das coisas que me levam a coisa da observação são os filtros. Filtros. O que eu trago em mim que seja do bem e o que não seja do bem. Né? Vou falar bom é que tem sabor, mas do bem e o que não seja do bem. E também é intrínseco, eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é do bem e o que não é do bem. Então, quando eu vou para a internet, eu vou procurar algo que me faça bem. O que me faz bem? Aquilo que tira de dentro de mim, o que de bem existe ali. Então, se aquilo, nossa, que bacaninha isso, bacana, legal. Aí eu vou naquele assunto, vou naquela informação, vou naquele texto, mergulho nele, se for algo que me chama atenção, eu vou estudar aquilo porque me faz bem, né? Por que eu vou comer uma comida que me faz mal ou que eu não gosto? Para com isso, vou comer aquilo que me faz bem, que me alimenta. Então a internet, para mim, serve para isso, para trazer aqui para perto algumas situações que eu não teria acesso, não sabia nem que existia. Agora, tenho para mim também o seguinte, tanto internet, como televisão, como etc, 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 eu busco aquilo também que me faz bem.
Então, eu não busco, não assisto, não vejo nada que não seja promoção do bem. Então, você falando, Barbosa, dessa parte do bem, tudo que fosse importante, então o importante seria você se autoconhecer, né? Porque se Isso. você não se autoconhecer, você não vai saber experimentar, ter Perfeito. convivência. Essa, Então, essa, esse é um ponto importante. essa é a base de tudo. Eu falo de alguns chamados que a gente recebe, de alguns ensinamentos que todo lugar tem nos livros, etc. Um deles diz o seguinte: olha no espelho da vida. Observa e seja um sensor crítico. Aponte seu dedo e diga: faça, não faça. Por que fez? Desfaça. Recomece e faça diferente. Isso, se a gente fizer, pode fazer a qualquer momento, muda a vida da gente. Barbosa, o que é para você se manter ativa aos 71 anos, né? Estar no mercado de trabalho? Bom, fazer aquilo que gosta já faz muito bem. Como eu gosto, como eu disse para vocês, eu experimentei tudo aquilo que eu estou oferecendo. Se eu estou oferecendo é porque para mim fez bem, eu posso oferecer. E o meu objetivo é estar sempre em condição de viver mais e melhor. Eu penso que nós nascemos para ter uma infinidade de movimentos. Movimento em todo sentido, de coisa de ação, etc. Movimentos. É simples a gente dizer, por exemplo, que a gente estava falando hoje, falando de celular, etc., ficar sentado. Ficou sentado, trabalhando home office, da pele na boca para falar, né? Em casa. Puxa vida, né? Trabalhando em casa, etc. Depois de algum tempo, aqueles movimentos que não estão sendo feitos vão lhe trazer problema. E aqueles que estão exageradamente sendo exercitados vão lhe trazer problema. Não é? Então nós precisamos ter movimentos. Então, se eu nasci com um equipamento perfeito, pode não ser o mais bonito do mundo, mas um equipamento perfeito, criado por uma engenharia sem comentários, não é? Então eu preciso usar isso. Senão eu estou sendo, inclusive, injusto com essa engenharia toda. Então, no mínimo, para ser justo com essa engenharia toda, eu preciso aproveitar bem os movimentos. Então, eu levanto de manhã e vou abrir minha agenda. Não logo de imediato. Primeiro eu vou agradecer por estar abrindo meus olhinhos, né? Abro a minha agenda para conferir, porque na verdade aqui já está guardadinho aqui, né? Já abro a minha agenda, eu vejo que sobra tempo, sobra espaço. O que eu vou fazer nesse período aqui, nesse intervalo? Né? Que movimento eu vou ter nesse intervalo? Não vou ficar sentadinho na frente da televisão ali assistindo, mas de jeito nenhum. Nem vou ficar na internet ali no Facebook. Não, também não. Claro que também tem muitos vídeos lá para eu assistir, rever, etc. Mas tem livros, nossa, adoro ler livro. Bom, mas o que eu vou fazer? Eu tenho várias opções. Todas elas me fazem bem. Então eu vou escolher qualquer uma delas que me faça bem. Então o que me anima a viver? A vida. O que me anima a vir para cá? Nossa, eu fico satisfeito quando eu tenho que vir atender, né? Por quê? Porque aqui, ó, nós estamos nos tratando no sentido de, né, trocando as melhores energias, trocando vitalidade, trocando amor essencial. Não estão trocando? Nessa barganha todo mundo ganha, minha filha. Então o que me anima a viver? A vida. O que você pode me dizer sobre essa frase? Que conhecimento e amor transforma. Bom, por si só, amor é vida. Se tiver alguma coisa que desbaste a vida, não chama amor. E também não dá para definir. Simplesmente é assim. É porque é. Né? Amor é vida. Então, quanto mais se ama, mais vida se vive. E o exercício do amor
pela lei da atração, vai me trazer mais amor. Quanto mais alimentado de amor, mais amor eu tenho para dar. Eu conversava até agora há pouco com o nosso companheiro aqui de trabalho aqui, que se eu não tirar, não sobra espaço para entrar. Então eu preciso distribuir. E isso é extremamente gratuito. Então a coisa de chamar atenção, de empenho, disso, tudo isso vem em função desse grande condição, essa grande... Como definir? Não sei. Que o amor é. Né? Então, o que precisamos é, justamente, amor em tudo. Colocar, buscar, fazer, trazer, aceitar. Amor. Então, se quiserem fazer da sua vida uma vida brilhante, deixe a oportunidade de brilhar. Olha para a vida com amor. Você sabe o que fazia Santo Agostinho? Dentre várias coisas que ele fazia, porque ele era um homem como a gente mesmo, né? Ele tinha grandes dificuldades na vida e tal, até aceitação, enfim, essa coisa que todo mundo aí, né? Aí, todo ser humano vive, em né? determinado momento, ele parou um pouquinho para olhar nesse espelho da vida dele e avaliar. Ele falou assim, a vida não pode ser só isso. Corre para cá, corre para lá, busca para cá, aquela coisa de correr atrás do rabo. Corre para cá, corre para lá, e paga aqui, pega ali, não tenho esse, não tenho aquele, não sei o quê. Não, não pode ser isso. Tem que ter alguma coisa muito maior do que isso. Preciso fazer alguma coisa. Então ele idealizou a forma dele de se fazer isso. Ele chegava no final do dia, pegava 2 folhas de papel. Em uma delas ele escrevia aquilo que ele fez ou passou, que ele não gostou nem um pouquinho. E que se alguém tivesse feito para ele, ele ia esganar o sujeito. Entendeu? Ele escrevia naquele papel. E o outro papelzinho, ele escrevia exatamente o contrário. Aquela coisa do yin e yang, ele escrevia o contrário. Tudo aquilo que ele fez, passou, momentos, etc., que se fizesse para ele, ele ia aplaudir e tal, e ele gostou muito, gostaria que aquilo se repetisse. Puxa vida, que bom. Aí, ele, com essas 2 páginas, ele encerrava o dia dele. Lembra que eu falei, morre de noite, nasce de dia? Ele chegou a essa conclusão. Falou, bom, isso aqui eu vou deixar aqui, porque agora eu vou dormir. Eu vou descansar, eu vou me isolar dessas 2 informações. Amanhã, quando eu acordar, eu vou pegar das coisas que não foram tão bem, e vou começar a corrigi-las. Pedir perdão, reconstruir, enfim, qualquer uma. E essa outra que está aqui, eu vou procurar multiplicar. Assim ele começava o dia dele. Encerrava o dia, fazendo a contabilidade, né? Que estava no vermelho, no azul, etc. Fazia a contabilidade dele. Aí ele encerrava. Ele não ia levar para a noite aquilo. Entendeu a diferença? Ele ia deixar a noite para ele pro lado de lá. Deixar o corpício descansando aqui e seguir para onde que tivesse que seguir. Para retomar no dia seguinte e aí fazer o que precisava ser feito. Ou seja, corrigir aquilo que precisava ser corrigido e multiplicar aquilo que lhe fazia bem. Então, essa seria a grande aventura da nossa vida? Pessoal, para a gente encerrar, então, nessa entrevista maravilhosa com Barbosa, então a gente vai fazer um bate-bola de algumas perguntas para ele deixar uma frase para que a gente possa refletir. Barbosa, o que te faz ser amoroso? não sei se eu posso chamar de carência, mas necessidade. Necessidade de ser amado. Então, Barbosa, agora, um dia feliz. Esse, por exemplo, é um dia muito feliz. Por quê? Abri meus olhos, vim para o meu local de trabalho. Antes disso, já havia passeado com a minha cachorrinha no parque, né? E estou aqui com vocês, falando para o mundo. Oh, que maravilha!
E agora nos diga para esse pessoal aqui que está nos assistindo uma palavra, né? De todo esse nosso troca aqui de ideias, experiências, conhecimento. Ame-se acima de tudo e de todos. E uma palavra para o mundo. Fraternidade. Reconhecer fraternidade. Na sua aventura de vida nesses 71 anos, o que você diria para você, uma palavra específica para você nessa sua aventura de vida? Ainda tem muito para fazer. Dá um abraço. Encerrar essa entrevista com um abraço, que essa é a melhor aventura da vida, esse calor humano, sentir-se humano, ter o contato com essas pessoas maravilhosas. Maravilhosa. Assim é, nos vemos pela vida. E sorrir sempre. Sempre. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.